A gente começa empolgado, né? Eu tô muito energético, começa empolgado, acaba esquecendo de gravar, mas agora começou. Show. Turma, na aula... Boa noite, professor. Boa noite. Acho que quem falou foi a Mirella, né? Boa noite. Que bom ver vocês. Eu não vi quem falou. Show. Turma, o que é que acontece? Na aula passada eu não ministrei conteúdo, a gente apresentou a disciplina, como é que vai trabalhar, eu me apresentei um pouco. Eu também passei no grupo o livro Monge Executivo, né, para vocês lerem, porque, como eu falei na aula passada, não tem como trabalhar gestão e desenvolvimento de pessoas sem trabalhar liderança. E é uma das maiores matérias que a gente vai ter é quando eu for falar sobre liderança. A gente vai falar sobre autoliderança, sobre liderança com o outro, sobre liderança em equipes. Então vai ser uma questão muito de autoconhecimento, muito bacana. O livro não é grande, é um livro dialogado, é um livro muito bom, para quem quer se autoconhecer e também ser um líder melhor. E eu não vou cobrá-lo, aspas, agora, né? Eu quero que vocês, se puderem, vão lendo devagarinho. Também passei outras indicações bibliográficas no nosso grupo. E assim, para quem quiser aprofundar mais o conteúdo, você vai ver que sempre eu vou disponibilizar materiais bem completos. Coloquei um outro livrinho pequenininho também no nosso grupo sobre gestão de pessoas, principalmente para o pessoal da administração. Mas você vai ver que os meus slides sempre eu uso várias fontes, várias referências. Oi, Benedita, pode falar, linda. Não, professor, só dei boa noite. Ah, tá, não, tranquila, porque teu microfone estava ligado, alguém falou, acho que é porque eu achei que tu ia falar, sem problemas. Então, turma, vocês vão ver que o próprio slide que eu utilizo, ele acaba tendo muitas referências, e aí fica fácil de você estudar. Vocês vão perceber isso hoje. Então, toda vida eu estou mandando material atualizado, se vocês quiserem mais alguma coisa, podem ficar à vontade. Um bom livro, professor, mas eu quero um livro mesmo, eu sei que os slides são bons, eu sei que esses livros que você manda no grupo também são bons, mas eu queria um livro mesmo. Uma referência nessa área é o Chiavenato, a gente vai falar muito dele, e o nome do livro é Gestão de Pessoas, Chiavenato, muito, muito bom. Então, caso você queira aprofundar um pouco mais, certo? Eu tendo alguma coisa dele, eu vou mandando também no grupo. Beleza. Turma, então hoje a gente começa falando de gestão e desenvolvimento de pessoas. Só para vocês entenderem o que é que a gente vai falar. A gente vai falar de como administrar pessoas. Então a gente tem um pessoal aqui da pedagogia que vai ter escola, que vai ser o professor, vai ser diretor, coordenador, pode exercer um cargo de gestão. A gente vai ver hoje que por 2 anos consecutivos, e essa pesquisa não foi feita de novo, mas o quarto maior sonho do brasileiro é ter empresa própria. Então, acho que você pode ser gestor na sua empresa. E a gente tem o pessoal da administração, né, que ou vão ir para o empreendedorismo mesmo, ou vão trabalhar para uma empresa privada. Então, onde você for trabalhar, vai ter pessoas. Não tem para onde correr. A menos que você resolva trabalhar sozinho, e aí só você e Deus, aí realmente não vai ter outra pessoa, e essa matéria talvez não seja tão importante para você. Mas se você vai trabalhar num local que tenha 2 pessoas, 3, 4, essa matéria vai ser bem interessante pela forma como você vai saber lidar com aquela pessoa. Então, essa cadeira que a gente vai trabalhar é principalmente para administradores, para gestores, seja de escola, de hospital, da iniciativa privada, pública, para administradores que vão administrar gente. Então, essa disciplina ela vai nos ensinar como administrar essas pessoas. E o nome da disciplina é Gestão e Desenvolvimento de Pessoas. Vocês vão perceber que o desenvolvimento das pessoas elas é um dos pilares da gestão de pessoas. Então, entendam gestão de pessoas como um macro. Hoje você vai conseguir entender o conceito de gestão de pessoas, a diferença do trabalho de um gestor de pessoas para um gestor do RH. Vocês vão conhecer os pilares da gestão das pessoas, os objetivos da gestão de pessoas. Então, o macro da nossa disciplina é entender a gestão de pessoas. Mas a gestão e desenvolvimento de pessoas. O desenvolvimento acaba sendo um pilar, a gente vai estratificar entre 5 pilares, um dos 5 pilares da gestão de pessoas. Por isso que as nossas aulas vão ser focadas a partir de agora, principalmente falando dessa gestão de pessoas. Show! Então, o Daniel compartilhou o link. Daniel, obrigado. Esse é o link para entrar no grupo. O Atom pode entrar e também a Maria Ferreira pode entrar e que também não entrou no grupo. Show? Turma, vou começar a compartilhar minha tela
eu vou utilizar aqueles slides que eu mandei no grupo. Se vocês podem baixar lá se quiserem, e aí vocês me dizem se estão vendo a tela direitinho. Vamos lá para a gente começar a entender qual é o conceito e por que é importante estudar com essa disciplina. Deixa eu ocultar aqui. Só um minuto. Pronto. Professor, bota esses slides para mim, que eu entrei no grupo hoje. Tá bom, professor? Tá bom, eu mando. Deixa eu mandar aqui logo aqui no chat, que aí você já pega, quem não pegou antes. Só um minutinho. O grupo é bem interessante. Quem mais interage sou eu. Mas a galera interage também. Ó, pronto, eu vou colocar aqui. Os slides que eu vou utilizar, tá carregando aqui, turma, para mandar para vocês. Ei, vamos lá, nós somos vencedores, galera. Pronto, turma. Esses slides eu acabei de mandar, tá aí no grupo, no chat, para quem quiser, certo? Então vamos lá. A gente vai começar onde se começa, né? Falando um pouco do conceito. Eu trouxe 3 conceitos de gestão de pessoas. E é sempre interessante, em relação a tudo que eu vou falar, você pensar na sua realidade. Então, se sua realidade é um hospital, pensa no hospital, na escola, na iniciativa privada, em qualquer âmbito, na iniciativa pública. Então, tudo que a gente vai conversando, tente trazer para a sua realidade o máximo possível. Para a gente entender melhor esses 3 conceitos de gestão de pessoas, eu acho sempre interessante mostrar os 5 pilares. Dependendo da doutrina que você for pegar, pode ter 6 pilares, pode ter 7, mas essa aqui eu acho essencial para a gente entender o que é mesmo gestão de pessoas. Então, gestão de pessoas é uma disciplina macro. E o que é que sustenta essa nossa disciplina? O que é que a gente vai estudar nessas primeiras aulas, nesses primeiros meses? A gente vai estudar o conceito de gestão de pessoas, a diferença entre gestão de pessoas e RH, o objetivo de gestão de pessoas, o histórico da gestão de pessoas, e depois que a gente entender essa parte da gestão de pessoas, a gente vai entender esses pilares. Então, a gestão de pessoas, ela é sustentada em 5 pilares, e todos esses a gente vai ver. Então, gestão de pessoas, basicamente, é uma área que vai administrar pessoas. Hoje, você vai perceber que a gente nem fala mais em gestão de pessoas. A gente já está em gestão estratégica de pessoas. Porque as pessoas é o meio que o empresário, que o diretor, que o coordenador tem para atingir o planejamento estratégico da empresa. Então, a gente vai conversar um pouco mais sobre isso. Então, aqui é você perceber que não existe empresa, tirando as empresas que só tem uma pessoa, que o próprio dono é o que trabalha, a grande maioria das empresas, elas precisam de pessoas. Opa, a Unicef precisa de pessoas, onde eu estou, um restaurante precisa de pessoas, para fabricar esse computador, esse celular que a gente está assistindo essa aula, precisa de pessoas. E aí, como é que eu organizo essas pessoas? Como é que eu motivo essas pessoas? Então, dentro dessa questão de administrar pessoas, a gente vai precisar desenvolver habilidades relacionadas à motivação. Então, o que é que nos motiva? O que é que nos desmotiva? Quais são as principais teorias que diz respeito à motivação? A teoria de Maslow, por exemplo, que a gente vai estudar. Então, a gente vai estudar, dentro dessa parte de como administrar as pessoas, a gente vai estudar o primeiro sustentáculo, que é a motivação. Como é que eu motivo os meus colaboradores? Como é que eu desmotivo meus colaboradores? Será que se eu aumentar salário é isso? É só aumentar salário que eles querem? Ou não? Ou tem uma coisa a mais? Depois que a gente falar da motivação, a gente vai falar, sem sombra de dúvida, de uma das principais questões humanas, que é a comunicação. Turma, eu sou do ponto de vista de que acho que 80%, 90% dos problemas do mundo decorrem da falta de comunicação. Eu sei o que eu falei, não sei como você recebeu de uma forma, não esclareceu comigo o que é que eu realmente disse, então você pensou em outras coisas e surgiu um problema. Se as pessoas elas soubessem se comunicar melhor, tenho certeza que mais da metade dos problemas da gente já teriam resolvido.
Então, a gente vai começar a estudar muito essa questão da comunicação. Como é que eu comunico com o grupo? Como é que o outro me entende? Como é que eu me faço claro? E eu coloquei isso na minha vida há uns anos atrás. Há uns anos atrás eu comecei a tentar ser o mais claro, honesto e sincero possível, ainda que doa. Ou seja, professor, você é muito arrogante, chega logo no contatinho e vai logo dando a voadora, dizendo que é desse jeito. Não, não é assim. É a forma como você fala. Mas existe, turma, um ditado que diz: o combinado não sai caro. E isso, para mim, é a maior verdade. Então, o combinado que você combinou, então eu falei para vocês, turma, tá começando o semestre, vocês vão ter 3 provas, eu vou, na aula passada, né? Eu vou passar trabalho quase toda semana, esses trabalhos vão compor a nota da prova, ou seja, eu combinei com vocês. Se eu fizer mais do que isso, você pode dizer, professor, a gente não combinou. Ou seja, a gente está nessa área da comunicação. Então, dentre essa questão de gerir pessoas, de administrar pessoas, quais são as habilidades que a gente vai desenvolver e o que é que a gente vai conversar? Então, depois de conversar sobre o conceito de gestão de pessoas, o histórico, o objetivo, a diferença do RH, que vai ser nessa aula de hoje, a gente vai passar a falar de motivação. Depois a gente vai falar de comunicação. Um dos pilares da gestão de pessoas é você saber trabalhar em equipe. Nem que seja a equipe, seja os seus alunos, você sendo professor. Ou a equipe seja os seus pares, ou as pessoas que estão abaixo de você na hierarquia da empresa. Essa parte de trabalho em equipe diz muito respeito à liderança de pessoas, a equipes de alto impacto, de alto desenvolvimento. Então, eu vou falar de trabalho em equipe, mas a gente não vai aprofundar muito nesse primeiro momento. A gente vai falar um pouco de trabalho em equipe, mas aí eu vou falar mais superficial para a gente passar para o 4º e 5º pilar. E quando eu acabar de falar do 4º e 5º pilar, aí a gente passa a falar de liderança. Porque, no ponto de vista dos principais doutrinadores, da principal literatura, entre elas Torce, Chavenato, a gestão de pessoas não existe se não houver liderança. Então, acho que vocês têm notado o quanto que as empresas hoje trabalham liderança, o quanto essa palavra liderança está cada vez mais no vocabulário de muitas pessoas. Então, eu estou mostrando, turma, como é que a gente vai se comportar, qual é a matéria que a gente vai ver no decorrer desse semestre. Então, a gente vai começar hoje, na aula de hoje, falando o que eu já disse, né, o conceito, objetivo, diferença do RH, histórico, e aí a gente começa falando motivação, depois comunicação, depois trabalho em equipe, e aí a gente entra na questão de conhecimento e competência, que ela é muito parecida e ela, na realidade, tem íntima relação com treinamento e desenvolvimento. Então, perceba, turma, que gestão de pessoas, o nome da nossa disciplina é gestão e desenvolvimento de pessoas. Gestão de pessoas é um macro, que o desenvolvimento da pessoa é só um dos pilares da gestão de pessoas. Então, essa vai ser a ordem da disciplina que a gente vai ver. É isso que a gente vai começar a fazer agora. E eu gosto sempre de mostrar para o meu aluno os pilares, o que é que sustenta a gestão de pessoas, o que é mais importante para a gestão de pessoas, para administrar pessoas, para que a gente possa entender os conceitos de gestão de pessoas. E antes de eu falar de conceitos, eu vou perguntar se algum de vocês quer falar alguma coisa, se alguém tem alguma dúvida. No chat não tem nenhum. O Rafael levantou a mão. Oi, Rafael, pode falar, meu Professor, amigo. boa noite. Boa noite. Eu quero tirar uma dúvida. Realmente, a motivação precisa vir da gente e não dos outros, correto? Corretíssimo, meu amigo, corretíssimo. Até porque num dos cursos que eu fiz, né, aquele que eu comentei na aula passada, na Dom Cabral, a professora Kedman, ela disse uma coisa para a turma que eu passei a observar e era mesmo. O modo gestor, se o gestor chega bem-humorado, dando bom dia para todo mundo, a equipe termina toda motivada, termina com aquele gás, com aquele pique. Se o gestor chega mal, isso passa para as outras pessoas de uma forma, aí vem a história da liderança. Então, muitas vezes, Rafael, por mais que a gente esteja mal, por mais que naquele dia não esteja tão bacana, a gente precisa tentar, o máximo possível, ficar bem principalmente pelo outro. Então, Rafael, você está corretíssimo. E a gente vai ver, talvez, 3 teorias sobre motivação de pessoas. O que é que realmente são as nossas necessidades,
como eu motivo e como eu desmotivo. E a gente vai ver que essa questão da motivação tem muita relação com a comunicação. Então você foi muito sábio no seu comentário quando você disse que a motivação parte da gente. Parte sim. Só que tem aquelas pessoas que a gente sabe que são mais tóxicas, né, pra gente, e aí a gente vai tentar saber como é que a gente vai lidar com essas pessoas difíceis. Tem até um livro muito bom, Como Lidar com Pessoas Difíceis, e tem outro livro falando de pessoas tóxicas, que é como a gente sabe abordar esse tipo de pessoa e lidar com elas. Assim, às vezes não depende tão só da gente, mas essencialmente é da gente, meu amigo. Parabéns pela pergunta. Respondido? Acho que sim. Respondido. Perfeito, perfeito. Turma, se alguém tiver alguma dúvida, pode falar, tá bom? Eu acabo, às vezes, falando muito, aí você pode me interromper ou fazer como o Rafael fez, levanta a mão, ou então escrever no chat. Show. Vocês viram, né, o memezinho que eu mandei do cachorrinho, eu achei super engraçado. Professor na sala de aula, gente, silêncio, por favor. Professor na aula virtual, pelo amor de Deus, falem. Então, turma, já que a gente entendeu que o que sustenta a gestão de pessoas são esses 5 pilares, vamos tentar entender os principais conceitos do que a gente vai estudar agora, que é essa questão de administrar pessoas. Um dos conceitos vai falar que gestão de pessoas é uma função gerencial. A gente vai ver já quem é o gerente. Qual é a diferença do gerente de linha, do gerente de ponta, para o gestor de RH. Então, o gerente é aquele que está lá com a pessoa mesmo. Tem o RH, mas, por exemplo, na Unicef, a Unicef tem um RH, mas vocês estão no curso que tem um coordenador. Então, o coordenador, ele é como se fosse o gerente de linha, é ele que lida com os professores. O coordenador é aquele que está com os professores, e quem está com os professores é quem vai saber qual é a melhor estratégia para aquela equipe de professor. Então, a gente tem no hospital, a gente tem o RH, mas a gente tem a enfermeira-chefe. E a enfermeira-chefe é que lida diretamente com as pessoas. Essa é a função gerencial. Ou seja, ela é diferente do RH, como a gente vai perceber nessa aula. Então, gestão de pessoas é uma função gerencial, de gerenciar pessoas. Função gerencial que visa a cooperação das pessoas que atuam nas organizações, no alcance dos objetivos organizacionais e individuais. Eu queria que vocês refletissem um pouco sobre esse conceito. Como assim? Turma, a gente vai ver que antes da CLT, o RH, a gestão de pessoas, o RH, que era mais quem fazia a gestão de pessoas há muito tempo atrás, ele via as pessoas mais como um peso. Então, no começo, antes mesmo de existir as leis trabalhistas, a gestão de pessoas era mais para ver o funcionário, o empregado, como um estoque, como uma despesa, fazer mais funções burocráticas. Evoluiu tanto de uma forma, a gente vai já conversar sobre isso, que hoje se entende que o mais importante no processo são as pessoas. Então, as pessoas, o empregado, o professor, o zelador, o próprio aluno, as pessoas é quem vão levar a empresa a atingir ou não o objetivo dela. Então, toda empresa tem visão, tem missão, tem objetivo. Não vai existir nada disso se não existirem as pessoas. Então, uma boa gestão de pessoas é que vai determinar se a empresa vai ser exitosa ou não. Para vocês terem noção, hoje à tarde, pela segunda tarde, o Tribunal de Justiça do Ceará, né, que é onde eu trabalho, passou o dia todo discutindo missão, visão e os objetivos, 2 tardes, só discutindo isso, exatamente porque é isso que vai determinar como vai ser feita a gestão de pessoas. E é isso que vai determinar, essa gestão de pessoas, se o tribunal vai alcançar ou não esses objetivos que ele está propondo pelo planejamento estratégico dele. Então, gestão de pessoas é uma função de gerenciar pessoas que visa a cooperação dos colaboradores, dos empregados, de todos envolvidos. Então, que visa a cooperação das pessoas que atuam nas organizações, nas empresas, nas escolas, nos hospitais, nos restaurantes, no alcance dos objetivos organizacionais individuais. É por isso que hoje a gente fala de gestão estratégica de pessoas, porque os empregados, eles são parte essencial para atingir o objetivo
do planejamento organizacional. Show! Outro conceito de Chavenato, a gente vai falar muito sobre ele, diz que gestão de pessoas refere-se a políticas e práticas necessárias ao gestor para administrar o trabalho das pessoas. Como é que eu venho conceituando gestão de pessoas? Eu já disse para vocês nessa aula várias vezes que gestão de pessoas é administrar pessoas. Então, olha o Chavenato dizendo, gestão de pessoas são as práticas, os procedimentos, a política necessária ao gestor, ao administrador, ao coordenador, ao diretor, para administrar o trabalho das pessoas ali pelas quais eles são responsáveis. Tais como, aí você vai perceber agora que a gestão de pessoas envolve também algumas gestões de RH. A gente vai já aprofundar um pouco mais isso. Mas o gestor de pessoas, ele também recruta alguém para a empresa. Ele seleciona para a empresa. Ou seja, eu faço recrutamento, são pessoas para participar da seleção da empresa. Depois que seleciona aquela empresa, tem que integrar aquela pessoa na empresa. O gestor de pessoas tem que ver a remuneração dos seus empregados, a avaliação do desempenho deles, tem que desenvolver, entre outras. Ou seja, eu quero que vocês pensem na gestão de pessoas como uma função maior que o RH, mas também tem funções de RH. O RH hoje ele trabalha muito mais como um assessor do gestor de pessoas, do gerente. Chego lá disso. Então, gestão de pessoas refere-se a políticas, práticas, procedimentos necessários ao administrador para administrar o trabalho das pessoas, já que sem pessoas não tem empresa nenhuma. Então, o que é que o gestor faz? Recruta, seleciona, integra, remunera, avalia, desenvolve, comunica, motiva, entre outros. E, finalmente, para a gente acabar esse terceiro conceito, eu acho que vocês já estão conseguindo assimilar bem o que é a gestão de pessoas. A gestão de pessoas vai dizer assim, gestão de pessoas é um conjunto de políticas e práticas que permitem a conciliação de expectativas entre a organização e as pessoas, para que ambas possam realizá-las ao longo do tempo. Uma das coisas que a gente vai refletir, não sei se nessa aula vai dar tempo, acredito que sim, mas é a diferença dos objetivos de um empregado há séculos atrás para o empregado hoje. Então, hoje, pessoal, imagine, eu acredito que todos vocês, ou pelo menos a maioria, trabalha, ou então estagia, ou então já teve um contato desse tipo. Hoje, a gente que trabalha, a gente quer realizar as nossas necessidades na empresa, e a gente quer alcançar essas necessidades não só como necessidades individuais, não só como necessidades dentro da empresa, mas as nossas necessidades pessoais também. Então, muitas vezes, a geração de hoje, que está empregada hoje, ela procura muito mais uma empresa que a reconhece, que a trata bem. A gente tem um caso muito emblemático que é da Virgin. A Virgin, ela é uma companhia aérea de baixo custo, super conhecida por ser uma das que pouco paga aos seus funcionários. Mas ela tem uma política de reconhecimento de pessoas tão grande, tão grande, tão grande. É tão bom trabalhar lá que as pessoas procuram e vão trabalhar lá. Sempre é lotado de pessoas querendo trabalhar lá, mesmo não sendo a que paga mais. Eu costumo muito observar nas empresas que eu ando, se ela tem aquele selo de melhor lugar para trabalhar. Não sei se vocês já viram. Alguns supermercados têm, depende muito da empresa. Se você vê assim, melhor lugar para trabalhar, você pode ter certeza que você vai ser super bem atendido. Por quê? Porque se é melhor lugar para trabalhar, significa que os funcionários estão felizes. Se os funcionários estão felizes, significa que o objetivo estratégico da empresa muito provavelmente vai ser alcançado. Então, gestão de pessoas é isso. É um conjunto de políticas e práticas que permitem a conciliação de expectativas entre a organização. Então, qual é o objetivo da organização? Mas também conciliar o objetivo das pessoas. Eu tenho que enxergar a pessoa como indivíduo, como um sujeito pensante, que tem necessidades, e não mais como um mero operador braçal, que acontecia muito na Revolução Industrial. Então, esses são os 3 conceitos de gestão de pessoas que eu trouxe para a nossa aula, e esse conceito de gestão de pessoas, ele envolve muito os 5 pilares, e também a questão da liderança, da gestão de pessoas. Deixa eu ver se vocês estão com alguma dúvida. O Rafael está falando assim, ó, um dos maiores ativos são os funcionários, sem dúvida.
em uma mente de um empreendedor. Com certeza, Rafael. Muito bom esse seu comentário, Rafael, porque já mostra o quão bom administrador você vai ser ou já é, exatamente porque se não tiver pessoas, não vai ter empresa. Pessoas motivadas, pessoas que queiram, que vistam a camisa da empresa mesmo. O Atom está dizendo assim, eu diria que é o maior ativo. Olha aí o pensamento comungando de vocês dois. Excelente, eu também. Mesmo em um processo, sobrepujar a força de trabalho humano, mantendo ou aumentando a mais-valia. Precisamos de pessoas para melhor estrategizar e implementar. Perfeito, Atom. O Atom está falando que mesmo num mundo que a gente vive tão capitalista, de tanto concorrência, onde o dinheiro é tão importante, mesmo assim, a gente precisa cada vez mais valorizar a pessoa. E quando eu falo valorizar a pessoa, é um aspecto só a questão financeira, porque muita gente pensa que vamos aumentar o salário, que aumenta a produtividade. Não é bem assim, porque aumenta o salário, rapidamente o funcionário esquece que houve aquele aumento, e se as necessidades dele, por exemplo, de reconhecimento não forem supridas, dificilmente ele vai continuar um funcionário motivado. Muito bom, Rafael e Atom, gostei muito da colaboração de vocês. Show de bola. Então Professor, vamos o lá. senhor concorda comigo que um ambiente meritocrático tende os funcionários serem mais motivados, porque a empresa em si, meritocrática, ela tem mais oportunidade para aquelas pessoas que alcançam um outro patamar, um outro nível dentro da empresa. Isso. Rafael, teoricamente, a sua consideração está toda perfeita. Só que na prática, como seres humanos, nós somos muito complexos. E como nós somos complexos, a gente tem que analisar caso a caso, a individualidade daquela própria empresa. Isso eu vi na prática. Que muitas vezes a meritocracia, na teoria, ela faz com que a pessoa se motive mais, porque ela sabe que tem aquele espaço para chegar. Mas em algumas empresas, algumas realidades não funcionam, porque a gente tem que sempre considerar a chamada cultura organizacional, que às vezes a cultura organizacional é o jeito de ser daquela empresa, é o que ela pensa, o que a maioria pensa, e às vezes ela está tão estagnada de uma forma que essa questão meritocrática ela não vai funcionar. A gente vai ter a oportunidade de conversar um pouco mais sobre isso. Mas assim, o seu raciocínio na teoria e também na grande maioria das vezes acaba dando certo. Mas cada vez mais a gente tem que enxergar casuisticamente, ou seja, caso a caso, vendo cada realidade, porque cultura organizacional, meu amigo, é uma coisa muito forte. E a gente, quando trabalhar numa empresa, principalmente se a gente virar gestor de uma empresa, a primeira coisa que a gente tem que tentar a primeira coisa que a gente tem que tentar descobrir, ou seja, que tem que se atentar logo, é a cultura, é o jeito de ser daquela empresa. Como é que ela funciona, quais são os valores dela, o que é forte para ela. E vai mudar de realidade para realidade. Mas excelente, Rafael, excelente mesmo. Eu gosto muito dessas questões que o Rafael, o Atom estão trazendo, porque mostra que vocês estão conseguindo adaptar o que a gente está conversando aqui para a realidade de vocês, ou então para até outras realidades. Eu estou, por exemplo, num apartamentozinho de praia que tem aqui, no Aquiraz. E aqui tem um restaurante. Então, assim, quantas vezes eu falando aqui, eu não penso no restaurante? Porque a gente que é mais dessa área, né, da administração, a gente tende a observar muito o funcionamento, como é que trata, tudo. E quantas vezes eu fiquei pensando aqui, poxa, eu acho que aqui deveria ser diferente. Então é bom sempre tentar trazer para a realidade de vocês. Show de bola. Vamos lá, galera, se empolguem, a aula passa rapidinho, vocês vão ver, já passou mais da metade da aula, para você ter noção. Já a gente para e faz o nosso exercíciozinho. Galera, aí eu trouxe aqui um dado que eu acho extremamente importante. Na verdade, eu vou ser bem sincero, eu trouxe esse dado, essa pesquisa da Datafolha, para vocês gostarem mais ainda da matéria que a gente vai ter esse semestre. Lógico que eu estou vendendo meu peixe, né? E para vocês perceberem como tudo que a gente vai conversar é muito importante. Então, essa pesquisa é uma pesquisa chamada Desafio dos Empreendedores Brasileiros. E teve apoio da Newway e teve a coleta do Datafolha, ou seja, não foi qualquer pesquisa, foi realmente uma boa pesquisa. Porque Datafolha é um jornal, grande circulação, muito sério, Newway, e se você quiser saber mais um pouco sobre essa pesquisa, eu coloquei aqui, ó, é da Endeavor, eu coloquei aqui o link, você pode clicar. E essa pesquisa fez um estudo com quase 1.000 empreendedores brasileiros dos mais variados perfis.
restaurante, hospital, o produtor mesmo de indústria, escola. E o estudo mostrou para esses 1.000 empreendedores de diferentes áreas, quais as áreas das empresas esses empreendedores sentem mais dificuldade. E o primeiro lugar foi o quê? A gestão de pessoas. Então, de acordo com essa pesquisa, para quase 1.000 empresários, a gestão de pessoas na empresa é o que é mais dificultoso, é o que dá mais trabalho, é o que ele tem que ter mais atento. Exatamente porque nós somos complexos, o ser humano é complexo. Nós temos necessidades, nós temos hormônios que a gente se altera, a gente tem visões diferentes, histórico de vida diferente. Então, a gestão financeira, que tende a ser muito burocrático, ficou em segundo lugar, que tende a ser muito preocupante. Primeiro lugar é a matéria que a gente vai passar o semestre falando, que é a gestão de pessoas. Para eles, a terceira dificuldade que eles têm, né, de desafio que eles têm, é em relação ao jurídico, a burocracia do governo, a burocracia do jurídico. Eu tive aula com o Pedro Mandelli, ele é um grande empresário, e ele falou o seguinte, que se ele quer atrasar alguma coisa, ele disse assim, ele não falou dele, né? Ele falou assim, rapaz, vocês gestores, se vocês querem atrasar alguma coisa, mandem para o jurídico. Eu achei tão engraçado e chato, né? Porque, enfim, eu sou do direito também. Então, acaba sendo chato, mas é uma realidade. Até porque tem muito decreto, tem muito regulamento, mas ainda assim, a gente tendo várias leis muito pesadas e densas sobre os mais diversos assuntos, burocracia ficou em terceiro lugar no desafio. Quarto lugar, inovação. Quinto, marketing e vendas. Ou seja, o que a gente vai estudar, pelo menos de acordo com essa pesquisa, que foi um número considerável de empreendedores, a gestão de pessoas é a principal dificuldade. Então, dentro disso, somente eu já abro, dentro disso, eles falam que principalmente formar líderes para a empresa. Turma, se você vê alguns relatos, eu já li alguns livros, dizem que grandes empresários passam, quando eles sabem que vão se aposentar, eles, com 9 anos antes, eles começam a pensar quem é que vai o suceder. E diz que a maior dificuldade para esses empresários é exatamente achar essa pessoa que possa suceder a empresa. Então você imagina a Unicef, o Beach Park, empresas que já têm grande renome, empresas que construíram do zero e hoje são um império, Dias Branco. Então todas essas empresas, aí vai o gestor maior se aposentar. A maior dificuldade que ele tem geralmente, né, é quem vai assumir esse posto depois que ele se aposentar. Enfim. Alguém ia falar e eu não deixei, porque eu estava perguntando. O que eu ia dizer é que trabalhar com gente é a coisa mais difícil do mundo, porque cada um é um mundo, cada cabeça é um mundo. E mesmo você trabalhando na empresa há muitos anos, conhecendo como a empresa funciona, como tudo trabalha, muitas vezes há na mesma empresa jeitos diferentes de se aplicar, digamos, a lei. Então, é aquela coisa que dizem os mais velhos, esqueci o ditado completamente, a frase inteira, mas é o que dá para Chico, não dá para Francisco, é um negócio desse. Uhum. E é complicado, e a gente manter esse relacionamento e manter o ritmo, e liderar esse povo, liderar um grupo de professores e manter um bom relacionamento entre a equipe é complicado. É muito complicado. É verdade, Aline, perfeito. E você está concordando com esses quase 1.000 empresários. Eu tenho certeza que se a gente botasse 20 mil empresários, eu acho que ia ser mais ou menos esse discurso que você trouxe. Realmente é muito complicado. Aí o que é que a gente vai fazer nessa disciplina? A gente vai tentar ver quais são as técnicas ou os jeitos, o que é melhor para a gente conseguir liderar essas pessoas. Tanto é que a nossa maior matéria vai ser a parte de liderança mesmo. Sempre que possível, isso eu acho que vai acontecer naturalmente, anotem os casos, tragam os casos que a gente possa discutir aqui, exatamente para saber como lidar com essas pessoas, como a gente pode se ajudar nesse aspecto. Excelente. O Leivson está pedindo desculpa pelo atraso, sem problemas, Leivson, não tem problema não, cara, fica à vontade, a aula está sendo gravada, se você quiser assistir depois, vai estar disponível. Rafael está falando, são complexos, mas em grande parte são previsíveis.
Então, o gestor já pode trabalhar em cima de algumas estratégias. Com certeza, Rafael, e é por isso que existe a teoria. E a teoria que a gente vai apresentar aqui, que são já técnicas montadas em cima de vários casos que já acontecem, que a gente pode antever para poder resolver aquele problema, para poder fazer com que aquele problema nem aconteça. Show de bola, vamos lá. Acredito que todos vocês já tenham essas técnicas. Outra coisa que eu trouxe, turma, essa pesquisa, eu não vou nem... eu ia entrar até no site, eu vou explicar essa pesquisa mais ou menos. Essa pesquisa, ela foi feita em 2016 também, ela foi divulgada pelo Sebrae, e ela disse que, entre várias outras coisas, ela traz um perfil do empreendedorismo brasileiro. Então, quantos são mulheres, quantos são homens, quais são as principais empresas, enfim. Ele traz muita informação bacana que vai fugir um pouco da nossa matéria, por isso que eu não vou entrar nessa pesquisa. Se você quiser entrar nessa pesquisa, enxergar melhor esse quadro, basta clicar aqui na fonte, que aí vai aparecer esse quadro. O que eu trouxe essa pesquisa é para vocês verem como é sonho de muita gente abrir a própria empresa. Então, 75% dos empreendedores nascentes, aqueles que acabaram de abrir uma empresa, buscam o caminho de abrir uma empresa porque encontraram um nicho. Então, você percebeu, agora na pandemia, né, teve muita questão do aumento de pedido de comida congelada. Então, a pessoa abriu bolo. Eu vi até um meme, nunca se fez tanto bolo na história do Brasil como agora na pandemia. Então, você achou um nicho, brownie, dar aula, fazer coach, fazer sapato, enfim. Você achou um nicho e descobriu e montou essa empresa. Então, a primeira coisa para montar uma empresa, geralmente, é quando as pessoas acham um nicho, acham um local que eu digo, uma área que ela quer empreender. E de acordo com essa própria empresa, dessa própria pesquisa, perdoe-me, está em quarto lugar de sonho, além de estar atrás de viajar e ter a casa própria. O quarto sonho do brasileiro é ter um negócio próprio. E se você quer ter um negócio próprio, essa nossa matéria vai ser muito importante. Então, turma, esse slide dessa pesquisa, que gestão de pessoas é o maior desafio, e esse slide de abrir um negócio próprio, são exatamente para eu vender meu peixe, para vocês se empolgarem mais ainda com a nossa disciplina e perceber a importância dela. Então, vamos lá. Até na aula passada, alguém me perguntou, eu esqueci o nome, não sei se foi o Leivson, que me perguntou se um pedagogo poderia trabalhar na área de RH, sem sombra de dúvida nenhuma. Mas o que é que o RH faz? O que é diferente o RH do gestor de pessoas? O gestor de pessoas, ele é mais amplo, turma. Na verdade, a função de ser gestor de pessoa, ela é mais descentralizada. A gente vai perceber, depois desse slide, a gente vai começar a falar, nem depois desse slide, mas a gente vai começar a falar, provavelmente na próxima aula, sobre o histórico da gestão de pessoas. E hoje, no momento atual, o RH, ele passou a ter uma função de assessor do gestor de pessoas. Então, quem é que faz gestão de pessoas? Gestão de pessoas é feito pelo que a literatura chama de gerente de linha. Gerente de linha é aquele responsável final pelaquela equipe, pelaquela empresa, pelaquele departamento, é aquele responsável final. Então, por exemplo, no tribunal, a gente tem o presidente do Tribunal de Justiça. E o que eu estou falando vale para a empresa pública, privada. As empresas públicas, eu estou feliz com tanto que os tribunais, o tanto que essas empresas públicas, estou falando pública não no sentido de jurídico, estou falando de empresas do governo. Essas empresas do governo, estou feliz de tanto que elas estão pegando modelos, ideais de administrador mesmo da iniciativa privada e estão aplicando no público. A sociedade tem a ganhar muito com isso. Então, no Tribunal de Justiça, a gente tem um presidente, que hoje é o desembargador Washington. Então, a gente tem um presidente, abaixo ele tem vários secretários. Abaixo dos secretários, então tem o secretário da Tecnologia da Informação, da CETIM, por exemplo, que é a Denise. Aí a Denise, ela tem abaixo dela 4 diretores. Cada diretor tem abaixo deles vários coordenadores. E esses coordenadores têm abaixo deles outros colaboradores.
Então, quem seria aí o gestor de pessoas? O gestor de pessoas seria o presidente do tribunal, seria a Denise, seriam os diretores, seriam os coordenadores, porque todos eles estão envolvidos com pessoas. Quem principalmente deveria fazer a gestão de pessoas aí? Principalmente os coordenadores. O responsável final, não só a secretária. Secretária, sem sombra de dúvida. O presidente, sem sombra de dúvida. Mas o gerente final. Por quê? Porque é o coordenador que está ali trabalhando com a equipe de 3, de 4, de 10, que vai saber a necessidade daquela equipe, que vai saber o que ele vai precisar. Então, eu estou falando isso para vocês perceberem que o RH ficou como um departamento e a gestão de pessoas ficou pulverizada, ficou descentralizada na empresa. Então, quem faz gestão de pessoas é o gerente que está lá com os funcionários, sabendo o que é que precisa. É o gerente do restaurante que está lá com os garçons, sabendo qual características, as qualidades, o que é que eles precisam melhorar, quais são as necessidades, quais são os problemas. Ele faz gestão de pessoas. Então, hoje, essa questão de administrar pessoas, de motivar, de saber comunicar, de liderar, ele é feito muito por esse gerente de linha. E o RH hoje, ele faz o que a gente chama de função de staff. A função de staff, ela é a função de assessorar. Então, o que é que o RH faz? O RH faz o assessoramento do gestor de pessoas. Então, o gestor de pessoas notou, eu trabalho no departamento de uma fábrica que faz calçados, por exemplo. E eu sou o gerente final, eu sou o gerente de 5 funcionários. Eu notei que eu estou precisando de um funcionário a mais. Eu notei que eu preciso contratar um funcionário. Quem é que eu vou buscar para me assessorar? O RH. Eu notei que meus funcionários estão desmotivados. Eu notei que meus funcionários precisam de um plano de cargos e salários. Meus funcionários precisam de curso. Quem é que vai me assessorar nessas decisões? O RH. Então, o RH hoje, ele desempenha muito essa função de staff, muito essa função de assessorar o gestor de pessoas. Então, gestão de pessoas, a palavra gestão de pessoas remete a quê? A liderança e a administrar pessoas. E, portanto, não é exclusiva de um profissional de RH. E já o RH, o foco maior do RH é no planejamento, organização, controle de processos voltados a recrutamento de pessoas, a seleção dessas pessoas. Então, eu recrutei pessoas, agora eu quero selecionar. Então, esse é o RH que faz. Então, como é que o RH vai recrutar? Vai postar a empresa está precisando de contratar um funcionário. O que o RH faz? Recruta pessoas para participar da seleção. Como é que faz esse recrutamento? Vou postar no Instagram, vou mandar e-mail, vou para a mala direta. Depois que o RH recruta, ele seleciona. Plano de carreira, contratação, são funções de RH, mas de assessorar. Então, o RH tem um acompanhamento das atividades e práticas que ajudem na manutenção e necessidade dos colaboradores. O RH, então, além das funções que são essenciais do RH, como essa, né, de recrutar, selecionar, planos de carreira, o RH hoje está exercendo a função dele assessorando principalmente o gestor de pessoas. O RH, então, ele vai atrás de ações de melhorias de desempenho, como, por exemplo, cursos, como, por exemplo, ginástica laboral. Já o gestor de pessoas vai de ações de engajamento, e ele pode sempre chamar o RH para ajudá-lo, para assessorá-lo nessa parte. O RH recruta e seleciona. O gestor, ele fala do desenvolvimento e motivação das equipes. Então, está precisando desenvolver, está precisando motivar. Quem faz isso? O gestor de pessoas. Mas o gestor não está dando conta sozinho, precisa de curso, precisa de ações. A quem ele vai buscar? Vai buscar o RH. O RH atua em retenção dos profissionais e o gestor de pessoas em melhoria de clima organizacional. Eu estou fazendo esse paralelo porque eu quero só que você perceba como o gestor de pessoas ele tem uma função mais ampla do que o gestor de RH. Pelo amor de Deus, eu não estou diminuindo a função do RH. O RH é mega importante na empresa. Até na aula passada eu disse que uma das frases que me marcou muito num dos cursos lá da Dom Cabral foi que o professor falou que o RH é o coração da empresa. A empresa, o clima da empresa depende muito de como o RH funciona. Mas eu estou falando que o RH hoje, que a gestão de pessoas, ela é maior
do que o RH e ela é mais descentralizada do que as funções de RH, exatamente para vocês entenderem como é que funciona hoje a gestão estratégica de pessoas. Porque antigamente, como eu falei, o RH ele tratava o funcionário como um peso, era um gasto, era um custo contábil. A gente vai ver isso. Aí depois o RH assumiu todas essas funções do gestor de pessoas. Mas hoje, não. Hoje, o gestor de pessoas, a gestão de pessoas é descentralizada e o RH atua como staff, atua como um assessoramento. E aí, galera, quais seriam esses... Deixa eu ver se alguém está com alguma dúvida. Só para ver se vocês ficaram com alguma dúvida sobre isso. A Isabela está falando assim, lendo o livro Monge Executivo, correlacionando a gestão de pessoas com liderança, acredito que o desafio é executar tarefas e construir relacionamento ao mesmo tempo. Às vezes existe maior empenho em uma das partes. Com certeza, essa é a grande habilidade do líder, viu, Isabela? É você conseguir executar tarefas, fazer o que tem que ser feito, mas construindo relacionamentos. E não naquela história de você liderar pelo medo. E não naquela história de você tem que fazer, senão vai ser despedido. Não é por aí. Então, a habilidade é você conseguir alcançar o produto final da empresa, é conseguir bater as metas da empresa, mas fazendo ao mesmo tempo relacionamento. E não é fácil. Porque às vezes você delega um trabalho e depois cobra daquela pessoa e aquela pessoa não fez nada. Como nós somos seres humanos, dá raiva, dá vontade de demitir, dá vontade disso, daquilo, outro, já que é o nosso instinto, né? A gente já faz, e a gente tem que conter isso e dizer, não, não é assim. Como é que eu lidero? Como é que eu sirvo de exemplo para as pessoas fazerem o que tem que ser feito? Então, essa é a grande habilidade. Muito bem. Isabelle, o Levison estava vendendo brownie no pote antes de conseguir um emprego. Boa, Levison. Que legal, cara. Meus parabéns, viu? Eu sou doido por doce. Estou dando graças a Deus que eu estou pela primeira vez na minha vida não sendo atacado nos doces. Faz 15 dias. Estou muito feliz. Com certeza, se a gente faz presencial, eu ia encomendar uns brownies teus. O Rafael está falando assim, são os 5 subsistemas. Provisão, aplicação, manutenção, treinamento... Exatamente, Rafael. Rafael é um administrador nato que desenvolveu as habilidades. Considerando isso, está muito bom, viu? Rafael aí está detonando. Muito bem. Turma, aqui eu trouxe nesse slide, é porque muitas vezes eu não gosto de ficar lendo, porque eu gosto que vocês entendam a essência. Não precisa, por exemplo, ficar lendo cada parte aqui, que é uma coisa que você vai fazer mais quando estiver em casa. Mas você entendendo a essência do que é a gestão de pessoas e do que é o RH, você vai conseguir entender tudo isso sem o menor problema. Mas aqui eu trouxe 6 diferentes. Vixe, isso aí não. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 diferenças não, né? 7 objetivos da gestão de pessoas. Esses primeiros são do Chavenato e esses são do Ivan Cevic. São dois grandes doutrinadores, escritores na parte da administração. E aí eu vou ler do Chavenato, mas é muito parecido aqui do Ivan Cevic, depois você pode ver como você acha melhor. Então o Chavenato diz assim, ó, quais são os objetivos da gestão de pessoas? Quando a gente terminar o nosso curso, o que é que a gente tem que ter em mente? É que o objetivo da gestão de pessoas é ajudar a organização a alcançar seus objetivos e a realização da sua missão. É só o que a gente vem conversando nessa aula. Sem pessoas, a empresa não vai conseguir alcançar seus objetivos. Sem pessoas, a empresa não vai conseguir realizar suas missões, sua missão. Então, como é que eu faço isso? Como é que eu faço, né? Como a Isabela comentou, como é que eu faço a tarefa ser feita, executar a tarefa construindo relacionamentos? A gestão de pessoas, focado naqueles 5 pilares, ela vai proporcionar competitividade à organização. Uma empresa que tem faz um bom gerenciamento de pessoas, que faz uma boa administração de pessoas, é uma empresa com certeza competitiva. Se você não faz essa boa administração de pessoas, dificilmente você vai conseguir entrar na competitividade do mercado de trabalho, do mercado em si, né? No mercado de trabalho. O Chavenato vai dizer, outro objetivo é proporcionar à organização, à empresa, pessoas bem treinadas e motivadas. Então, é aquela pessoa que está feliz de estar ali, de ter aquele emprego. É aquela pessoa que, quando chegar o cliente, vai atender o cliente com um sorriso aberto. Mesmo é aquela pessoa que, quando chegar na empresa, vai deixar os problemas de casa em casa. E na empresa, ela vai falar, poxa, que ambiente legal. Aqui é a minha segunda casa. Alguém quer falar?
Professor, Pode falar. são 8 horas, só para lembrar da chamada. Ah, obrigado. Show. Vou só acabar esse slide, vou fazer a chamada e a gente faz o nosso exercício, ver se vocês captaram tudo. Passa rápido, né? Muito obrigado. Foi a Benedita? Foi não, né? É porque eu não vi. Quem É a falou? Ingrid, professor. A Ingrid. Ô, Ingrid, muito obrigado, viu? Show. De Já, nada. já eu faço. Aí então, turma, olha a importância da gestão de pessoas. Ajudar a organização a alcançar seus objetivos e realizar sua missão, proporcionar competitividade à organização, proporcionar à organização pessoas bem treinadas, motivadas, aumentar a autorrealização das pessoas. Olha aí, a necessidade das pessoas tem que ser considerada. Então você tem que saber olhar para o seu colaborador e saber que ele tem necessidade, principalmente a de reconhecimento. Saber que ele tem ambições e você tem que tentar ao máximo exercer a empatia para com ele. Então, hoje em dia, e a gente vai conversar mais sobre isso na próxima aula, as pessoas elas querem se realizar dentro da empresa. E se a empresa não possibilita isso, por mais que o salário seja bom, muitas vezes ela vai pensar 2 vezes se ela não vai aceitar um outro convite. Mas a gente vai conversar isso sobre depois. Então, aumentar a autorrealização e a satisfação das pessoas no trabalho. Desenvolver e manter a qualidade de vida no trabalho. Cada vez mais a empresa pensa em qualidade de vida. E não tem caso mais emblemático do que o do Google. Todos sabem que o Google deixa lá cama, videogame, comida toda hora. E as pessoas muitas vezes querem dormir lá dentro do Google. Porque é como o Google entende que os colaboradores vão estar mais felizes, motivados e como eles vão conseguir ser mais inovadores. Eu acho que eu não passei uns livros sobre isso para vocês. Eu vou passar uns livros bem bacanas. Como, por exemplo, O Jeito Harvard de Ser Feliz. Eu não sei se eu tenho em PDF o do Google, que é como é trabalhar no Google. Eu li, é muito bom. Enfim. E quais são os objetivos da gestão de pessoas? Administrar e impulsionar a mudança, ou seja, a inovação. A empresa sempre tem que caminhar, ainda que devagarinho, a empresa sempre tem que ir para frente, se atualizando. Olha o salto gigante que as empresas tiveram que dar por conta dessa quarentena, da pandemia. Olha o que aconteceu com as universidades. Se profissionalizaram muito. Então, a empresa sempre tem que caminhar. E também o objetivo da gestão de pessoas é manter políticas éticas e comportamento socialmente responsável. Então, esses são os objetivos da gestão de pessoas para o Chavenato. O Ivan Sevich, ele também tem outros, mas são muito parecidos. O que eu quero, turma, com essa aula é para vocês entenderem quão importante vai ser a nossa disciplina, essas nossas discussões, o que a gente vem trazendo. Show? Estão bem aí? Deixa eu parar minha apresentação, que aí eu vou aparecer aqui de novo. Alguém falando. Espera aí. O Leivson Hill, deve ter sido que eu ia encomendar os brownies dele. Aí o Daniel está falando assim, falando em líder, existe um melhor tipo de liderança ou é a situacional, democrática, autocrática, liberal? É casuístico, viu, Daniel? Mesma coisa. A gente vai passar, Daniel, muito tempo conversando sobre liderança, cara. Muito tempo mesmo. Aí, quando chegar na hora, a gente vai conversar sobre isso. Show. Que a gente vai ver que existem em tese, a melhor tipo de liderança a depender da empresa. Aí o Atom tá falando, situacional, Daniel, olha, ó, quem se prende a um modelo só consegue lidar com certos perfis / situação. Perfeito, Atom, perfeito. O que a literatura tem feito é tentar adequar na melhor estratégia, né, para depender da organização, depender do tipo de funcionamento da empresa. Mas, sem sombra de dúvida, é o que eu disse e que depois eu vi aqui que o Atom Ratinho era dito, que é a situacional, casuística, caso a caso, entendendo a realidade da empresa e, acima de tudo, sendo sensível à cultura organizacional. Não tem coisa mais importante você entender o jeito de ser, o que é importante, quais são os valores para aquela pessoa. Tenho certeza, pessoal, que se a gente conhecesse alguém e essa pessoa for, dependendo dos seus valores, essa pessoa seja homofóbica, racista, não sei o quê, eu tenho certeza que você ia pegar um abuso dessa pessoa. E aí é isso que tem que ser respeitado. O que é importante para mim? Então, hoje mesmo, conversando comigo, e ele falando assim, poxa, eu me decepcionei tanto com a fulaninha, que era uma gestora de uma determinada empresa. Eu digo, que foi? Aí ele falou assim, ela tem valores que, pelo amor de Deus, são arcaicos. Então, assim, é uns valores que são inaceitáveis. Aí eu pedi exemplo, né? Hoje mesmo, não faz uma hora.
E aí ele falou assim que ela é meio preconceituosa e veio dizer também que no Ceará não tinha negro, então não precisava de pesquisa para isso. Para você ter noção, o tempo, o que é que ainda as pessoas pensam. Então eu mesmo que nem a conheço, já fiquei, poxa, como é que pode, né? A pessoa pensar desse jeito. Mas enfim, então, turma, a dica mesmo que, assim, dica que eu posso dar, tal, é a gente sempre ser sensível à cultura organizacional, o que é importante, quais são os valores daquela empresa. É o que o Jung, trazendo um pouco aqui da psicologia, e óbvio, mutatis mutandis, fazendo a devida adequação, é o que Jung falava de consciente coletivo, inconsciente coletivo. Existe um inconsciente coletivo dentro da empresa. Existe um inconsciente coletivo dentro da nossa coletividade, da nossa sociedade. É o que é importante para a gente, né? A gente tentar ser sensível para isso. O Rafael está falando, como estou lendo Como Fazer Amigo Influenciar Pessoas. Espetacular, Rafael, eu recomendo para todo mundo. Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Espetacular, espetacular. Lhe dá uma sensibilidade fora do comum. Muito boa literatura. Show, Daniel, massa. Pessoal, sempre muito bom quando vocês intervêm, tá? Fiquem sempre muito à vontade. Se alguém estiver se sentindo acanhado aí, pode descontrair, porque aqui a gente está mais para conversar mesmo, de boa. Que é para você trazer o que a gente está conversando para a sua realidade. Então, o objetivo é só te ajudar mesmo, tá? Professor, mas você vai ter que fazer prova? É o jeito, né? Professor, mas você tem que fazer frequência? É o jeito, né? Mas vai dar certo. Turma, eu vou fazer assim. Eu vou passar a atividade de hoje para vocês. Eu quero que vocês tentem responder sozinhos. E aí, enquanto vocês estão respondendo, eu vou fazer a chamada. Quando eu acabar de fazer a chamada, eu vou responder essas perguntas com vocês, tá bom? Me deem só 2 minutinhos. Eu vou até anotar um aqui. Pronto. Me dê só 2 minutinhos que eu vou passar um link agora aqui no chat. E aí, nesse link, você vai poder resolver as questões. Show de bola. E no mais, galera, tudo bem? Estou caminhando, a família está bem, com saúde. As meninas da pedagogia estão tão caladas. Meninas, vocês eram de falar mais, viu? Estou sentindo falta de vocês. Cadê a Benedita? Veio para aula? Tá aí a Benedita? Oi, professor, tô aqui. Eu não ouvi. Não, tô dizendo que a Marcela era a que mais falava, só que ela não tá nessa disciplina. Não tô acreditando. Pô, diga para Marcela se matricular, que essa disciplina vai ser muito importante. Não, mas todas vocês falavam muito. Muito mesmo. E principalmente em sala de aula, né? No presencial. Mas fiquem à vontade, meninas. Eu tô só brincando. Fica à vontade. A gente tem que ser do jeito que a gente quer ser. Eu tô com uma disciplina, professor, que é quase idêntica à sua, que é gestão de pessoas. Não acredito, não. Oxi. E aí, como é que tu vai fazer? Vai ficar lá as duas? Enquanto eu estudo para uma, dá para fazer a outra, dá Já para dá pra fazer as fazer duas. Que engraçado. Que legal. Porque gestão e desenvolvimento de pessoal, ela é uma optativa. Gestão de pessoas já faz parte da grade de administração. Ah, entendi. Então pronto, vai conseguir conciliar as duas coisas. Estudou para hoje, estudou para outro. Rafael, engraçado. E aí é bom que o que tu vê lá que a gente não vê aqui, aí tu complementa. Show de bola. Ó, pessoal, eu acabei de mandar aqui no chat para vocês o link. Quando vocês clicarem nesse link, vai aparecer a nossa tarefinha. Vocês vão ter até sexta que vem para enviar para mim de volta. Eu queria, caso você queira enviar agora, também não tem problema. Eu queria que vocês clicassem e já tentassem resolver as questões objetivas, as de certo e errado. Tem só 4 de certo e errado, enquanto eu faço a chamada. Se já quiserem fazer as subjetivas, não tem problema não. A Marina está falando assim, ó. O professor estava conversando com uma amiga e ela me falou o quanto estava insatisfeita com o seu trabalho. Ai, que susto, eu pensei que era meu. Com o dela. Eu que interpretei errado. E queria trabalhar só por obrigação. Posso concluir que essa empresa falhou e motivou demais, Marina. E conversa com ela vai falar salário, mas não é só salário. Pesquisas e pesquisas dizem que não é só salário. Eu acho sim, é óbvio, Marina, que para a gente fazer um julgamento, né, a gente precisa ouvir outra parte e precisa ter maiores detalhes.
mas não tenho nem dúvida que um trabalhador motivado, principalmente essa nossa geração, essa nossa assim, né, que eu falo, acredito que a gente seja mais ou menos a mesma geração. A gente não fica muito na empresa se a gente não estiver motivado, não tem para onde correr. Uma das coisas que a gente vai estudar nessa disciplina é a geração Baby Boomers XYZ. E aí vocês vão perceber como é perfeito. Perfeito não, né? Mas como essas classificações, elas ajudam a gente a entender melhor a nossa realidade. Show! Turma, façam aí essas questões, tá? Enquanto isso eu vou fazer a chamada. E aí vocês Professor, as suas questões é de concurso, já está preparando a gente para concurso também, né? É claro, eu sou várias utilidades, 1000 utilidades. É que eu dou aula para concurso, aí para mim fica mais fácil. Eu gosto muito de trabalhar dessa forma. Aí tem questões também subjetivas, que são simples, né? Tem só uma subjetiva que eu queria que você conseguisse conceituar a gestão de pessoas com suas palavras. Professor, logo abaixo do e-mail tem um item assim, opção 1. Oxi, Só a opção 1. Desconsidera. Eu vou tirar aqui. Eu acho que é agora, porque eu montei a última pergunta agora. Pronto, eu tô vendo. Pode desconsiderar. Vou apagar aqui. Pronto, Okay. apaguei do meu. Apaguei. Se tu atualizar, não vai mais aparecer, não. Se quiser atualizar para não aparecer. A Anne tá aí. Anne. A Tom tá. A Benedita tá, né? Estou. Camila tá. Camila da Silva. Carlos Eduardo. Charliane. Daniel. Sim. A Charliane, né? Pronto. Daniel tá. Perfeito. Sim. Davi Souza. Presente. Professor, tem uma galera que tá respondendo que tá no chat, viu? Aí Vala, meu Deus. É. Ô, pessoal, se vocês não acharem ruim, falem só presente no... A Anne tá aqui, né? Eu não falei na Anne. Valeu, obrigado por avisar. Nada. Acho que é só Anne, pronto. Daisy Anne Gonçalves. Edivar. Aqui, professor, a Deisiane. Perfeito. O Edivar tá aí? A Francisca Luzireide. Tá aqui, professor. Show. Presente, professor. Saudade Legal. de ser presente na chamada. Pois é. Professor, o senhor pulou meu nome ou é porque já tinha falado comigo? Não, Aline. Aline, eu gerei essa lista. Tu se matriculou agora, foi? Não. Que estranho, Aline. Eu vou te botar aqui no final, porque eu gerei essa lista. Não vai assistir aula não, só quando meu nome entrar na lista. Mas assim, fui eu que imprimi em casa, não foram eles que me deram, não. Eu entrei no site da Unisat e imprimi. Aline de Freitas, né? Eu vou colocar aqui, Aline. Aline de Freitas. Pronto, presente. Perfeito. Gislene. A Ingrid Bezerra. Ingrid de Paula. Tô aqui, a de Paula tá Ela aqui. tá, viu? Ela tá fazendo E a Gislaine também questões. tá aqui, professor. Ixi, peraí. A Ingrid de Paula tá aqui, perfeito. A Ingrid Bezerra também tá A aqui. Gislaine também tá aí, a Gislaine. Gislene. E a Ingrid Bezerra tá aí, turma? Deixa Tá eu aqui, dar tá uma aqui. olhadinha Tá aqui. professor, peraí. Eu tô achando melhor fazer, sabe o quê? Eu não vou mais fazer chamada, não. Assim, né? Mas eu vou bater o print mesmo aqui de quem tá presente. É o jeito, porque É melhor. vai ficar complicado. Show. Então a gente pode fazer, galera, as questões? Deixa eu bater logo o print. Sim. Massa. Eita, tem gente doida para acabar a aula, né? Sabendo. Vocês vão fazer depois daqui. Eu tô aqui, né, nesse apartamento, aí tá um monte de amigo lá. Tô só ouvindo a gritaria aqui da galera. Professor, me Qual o manda prazo um link. final? É só até hoje à noite, professor? Eu não entendi. Rafael Me falou manda um algo. link para mim. Foi eu, a Maria Ferreira. Tá Me no mandou um chat. link por causa que desapareceu. Eu não tenho como responder as questões. Ah, tá. Pessoal, alguém, por favor, manda o link aí de novo enquanto eu tô batendo o print. E o Eu Rafael perguntei se o prazo final é hoje à noite, professor. Não, cara, até a outra sexta. Não, eu não sou ruim assim, não. Fique tranquilo. Você pode enviar até sexta que vem, tranquilo. Pronto. Só tem que baixar. Tem como baixar a lista no Teams? Welson? Tá aí que eu não sabia? Tu sabe me dizer onde?
porque isso aí deve ter sido alguma atualização. Vou pesquisar, Welson. Obrigado por me dizer. Beleza. E aí, galera, vou começar a resolver as questões, tá bom? A primeira questão de certo ou errado vai dizer assim, ó. Ah, vocês não vão saber resolver essa primeira. Acho que vão, mas a gente vai aprofundar isso depois. Diz assim, ó. A partir do início do século XXI, que é o século que a gente está, o propósito da gestão de pessoas nas organizações, falhou aí, tem sido centrado em administrar pessoas como recursos organizacionais sujeitos a regras e regulamentos. Turma, com base em tudo que a gente falou, vocês acham mesmo que o principal objetivo da gestão de pessoas é sujeitar, administrar as pessoas colocando regras e regulamentos? Será que é isso mesmo? É claro que não, né? Já foi assim? Já foi assim. Como a gente vai ver, depois da fase, da primeira fase, que foi uma fase mais focada na questão de a gente ser um peso, uma fase mais contábil, vem a fase legalista, que é uma fase de muita imposição, de muita lei, que o RH ficava mais na parte de lei. Mas, assim, nunca houve uma parte que a gestão de pessoas, assim, né, não se recomenda. Era mais organizar as pessoas, administrar as pessoas com base em regra e regulamento. Essa aí está totalmente errado. Então, a partir do início do século XXI, proposta da gestão de pessoas nas organizações tem sido centrada em administrar pessoas, até aí tudo bem. Mas como recursos organizacionais, tudo bem, sujeitos a regras e regulamentos, não. Quanto mais regra e regulamento, mais a gente pega abuso, né? Mais nos desmotiva. Então, essa está errada. Então, a gestão de pessoas moderna, turma, ela enfatiza uma preocupação de tratar as pessoas como parceira. A gente viu que as pessoas são essenciais para a gente conseguir entender para a empresa conseguir atingir o objetivo estratégico da empresa, a missão da empresa, a visão da empresa. Então, a gestão de pessoas moderna hoje enfatiza a preocupação dela em tratar as pessoas como parceiras, como seres humanos. As pessoas, hoje, para a gestão de pessoas, são um fator estratégico do sucesso da organização. Então, as pessoas elas são um fator estratégico para o sucesso da organização. Aí a segunda diz, justifica a questão 1, caso tenha marcado a assertiva errada. Pronto, aí você vai dizer que a gestão de pessoas moderna, de hoje, a do século XXI, ela se preocupa muito em tratar as pessoas como parceiras, os colaboradores como uma questão estratégica para o atingimento dos seus objetivos, da sua missão. Fechou. Terceira vai dizer assim, ó, a gestão de pessoas visa assegurar a vantagem competitiva das organizações, falamos sobre isso, e promover o alcance dos objetivos individuais vinculados ao trabalho. Então, veja, vamos analisar por parte, tá? Alguma dúvida na primeira? Eu nem perguntei. Tem uma aba com 3 pontinhos, eu acredito onde... Ah, pronto, eu vou já ver. Tranquila a primeira. Pronto. Tranquila a primeira. Massa. Se tiver alguma dúvida, me fale. A terceira vai falar assim, ó. A gestão de pessoas visa assegurar a vantagem competitiva das organizações. Tem aí alguma dúvida? Nenhuma, né? A gente viu que se a gestão de pessoas for ruim, dificilmente aquela empresa vai conseguir entrar na concorrência do mercado. Dificilmente. Então, a gestão de pessoas ruim, a empresa logo tende a fechar as portas. Então, a gestão de pessoas visa assegurar a vantagem competitiva das organizações? Sim. Porque se não tiver pessoas trabalhando bem, motivadas, fazendo o que deve ser feito, a empresa não consegue entrar nessa questão competitiva. Até aí está correto. Então, a gestão de pessoas visa assegurar a vantagem competitiva das organizações? Sim. E promover o alcance dos objetivos individuais vinculados ao trabalho. Está correto também. Então, a gestão de pessoas hoje, ela se preocupa com o colaborador enquanto ser humano, enquanto a pessoa que tem objetivos. Não, então a gente não pode olhar só para os objetivos da empresa, enquanto gestores, a gente tem que olhar também para os objetivos dos nossos colaboradores, que principalmente, vou repetir, é a questão do reconhecimento. As pessoas, elas têm essa necessidade de ser reconhecidas, pelo menos a maioria delas. Então, a questão da gestão de pessoas tem como objetivo olhar o lado individual vinculado ao trabalho? Tem. Do cara ganhar o que acha justo, do cara ser reconhecido por que ele faz, de dar tarefas para aquele cara que ele não se sinta subutilizado? Sim. Então essa está toda correta, turma.
Alguma dúvida nessa? Acredito que não. Quarta questão. A quarta vai dizer assim, ó. As atuais abordagens na área de gestão... Professor, Pode falar. tem uma galera aí que tá com a mão levantada. Beleza, foi mal aí. Obrigado por avisar. Professor, tem como baixar a lista chamada no Teams. Aí, tá aqui o link da atividade. Professor, a Luana tá com a mão levantada. Ah, Luana, pode falar. Era perguntando se já fez a chamada completa. Luana, eu acabei não fazendo, sabe por quê? Porque eu vi que não ia dar muito certo. Aí, o que é que eu fiz? Eu bati print de todas as pessoas que estão presentes. E vou já olhar aqui como é que eu faço para baixar as pessoas que compareceram à reunião. Ô Sidney, eu Oi. acabei de perder a conexão e retornei agora. Oi, Edvar, pode ficar tranquilo. Eu vou botar aqui que você está presente. Ok, obrigado. Pronto. Não se preocupem não, tá, pessoal? Eu pego aqui, eu já bati o print e do Edvar eu já botei que ele está presente. E pronto, pode ficar tranquilo. Tudo bem, ô Luana? Tranquilo, né? Acho que era isso que a Luana queria falar. Tudo sim, professor. Obrigada. Nada, meu prazer. Desculpa não ter visto, porque eu fico em outra aba. Massa. Bora para a próxima. Professor, Oi. é a Mirella. Oi, Mirella. O senhor podia explicar para mim de novo a questão 1? Por Posso? favor. É que eu não entendi muito bem, não. É assim, essa questão, Mirella 1, a gente vai entender principalmente na próxima aula, que a gente, na próxima aula, vai falar do histórico da gestão de pessoas. E nessa questão 1, diz assim, ó, a partir do século XXI, que é agora, que a gente fala em gestão estratégica de pessoas, e tem esse nome, gestão estratégica, exatamente porque se entende que as pessoas realmente são uma questão estratégica para a empresa sobreviver, para a empresa alcançar seus objetivos. Então, a partir do século XXI, o propósito, a intenção da gestão de pessoas nas organizações tem sido centrada em administrar as pessoas como recursos organizacionais sujeitos a regras e regulamentos. Na verdade, não. Tem sido em administrar as pessoas como parceiras, como recursos organizacionais parceiros, como recursos organizacionais focados, como recursos organizacionais que vão ajudar a empresa a alcançar seus objetivos, suas metas, suas missões. Então, você pode falar que a gestão de pessoas moderna, que é a do século XXI, ela enfatiza uma preocupação em tratar as pessoas como parceiras, como um fator estratégico de sucesso da organização. Então, não tem como a organização alcançar o sucesso se não for através dessa gestão de pessoas, assim, de tratar as pessoas como indivíduos, como parceiros, como seres estratégicos. Deu para entender, Mirella? Deu sim, viu, professor? Obrigada. Nada. Um prazer. Aí agora eu vou para a quarta, não é isso? Quarta. As atuais abordagens na área de gestão de pessoas compreendem o indivíduo como um ser complexo, com diversas necessidades ligadas ao ego. Opa, o que a gente tem mais falado é o quê? Que as pessoas precisam de reconhecimento. Então, a gestão de pessoas, as atuais abordagens na área de gestão de pessoas compreendem o indivíduo como um ser complexo, falando nisso nessa aula, com diversas necessidades ligadas ao ego, sem sombra de dúvida. Não é só dinheiro, é principalmente a sua motivação interna, né? Você está motivado internamente. Então, as atuais abordagens na área de gestão de pessoas compreendem o indivíduo como um ser complexo, com diversas necessidades ligadas ao ego, perfeito, como o desenvolvimento pessoal. Ou seja, a pessoa conseguir se desenvolver dentro da empresa. Então, com diversas necessidades ligadas ao ego, como o desenvolvimento pessoal, a autorrealização dentro da empresa e a autonomia de pensamento corretíssima. Se você quer entender a gestão atual, a gestão estratégica de pessoas atual, você vai entender, turma, com base nesse conceito aqui. Tá perfeito esse enunciado. Pode botar como correto. Tá perfeito exatamente isso. Então a gente entende, o gestor tem que entender a pessoa. Então você vai ser um gestor, ou se é que você já não é, você vai liderar uma equipe. Enquanto líder daquela equipe, você sempre tem que ter empatia para com o outro, entender que as pessoas existem essas necessidades no ego. Que o empregado vai estar, que o colaborador, ele vai estar bem se ele tiver um desenvolvimento pessoal dentro dessa empresa.
se ele se autorrealizar dentro dessa empresa, e se ele tiver autonomia de pensamento, se ele for amarrado, algemado. Então você tem que dar essa liberdade. Muitas vezes você dando liberdade, você vai poder se surpreender muito, a depender, óbvio, de quem você está tratando. Pode ter certeza que por mais que sua empresa não seja a que melhor paga, se você der essas 3 necessidades dos seres humanos para o seu colaborador, ele vai ficar na sua empresa. Um desenvolvimento pessoal, ele se desenvolver, ele sentir que está sendo útil, sentir que está se melhorando dentro da empresa, ele se autorrealizar lá dentro e ele também tem autonomia de pensamento. Perfeito. Pode marcar como correto. E, finalmente, nossa última questãozinha. A gestão estratégica organizacional, por incorporar o planejamento como mecanismo de ação, quando tem o cedilha e a tio está dando problema, né? Depois eu vou revisar isso. Diverge da gestão estratégica de pessoas. Deixa eu só ver aqui, porque eu parei, nem eu entendi. A gestão estratégica organizacional, por incorporar o planejamento como mecanismo de ação, diverge da gestão estratégica de pessoas. Turma, está só falando, na verdade, que a gestão estratégica organizacional, a gestão organizacional, diverge, ou seja, vai de encontro, diverge da gestão de pessoas. Galera, pensem, será que dá para haver uma gestão organizacional sem gestão de pessoas? É isso que essa questão está falando, que a gestão organizacional diverge da gestão de pessoas. Não, essa está errada. Na verdade, a gestão de pessoas deriva da gestão organizacional. Então, para eu ter uma gestão organizacional, eu preciso ter uma organização. Como é que eu faço a gestão dessa organização? Eu tenho que ver marketing, tenho que ver inovação, tenho que ver questão financeira, tenho que ver pessoas. Então, a gestão de pessoas, ela deriva dessa gestão estratégica organizacional. Então, não dá para dizer que a gestão de pessoas diverge da gestão organizacional. Não dá para dizer que está, portanto, errada. E a sexta, que eu acho que vai ser a mais difícil, mas é a que eu queria que vocês se dedicassem mesmo, é você conceituar gestão de pessoas com as suas palavras. Diante de tudo que a gente conversou, turma, o que é gestão de pessoas para você? Porque isso vai ajudar você a entender um pouco mais e um pouco melhor a matéria. Beleza, galera? Tá todo mundo bem? Tranquilo? Deu para entender nossa aulinha de hoje? Tranquilo, senhor. Tranquilo, né? Tranquilo. Pois olha, estudem a nossa matéria, estudem os slides, façam essas questões, mandem para mim, por favor, até sexta que vem, que aí vai contar, turma. Essas atividades que eu faço, as meninas que já fizeram o direito da criança e adolescente comigo, elas sabem, vai contar na nota de vocês. Eu sempre dou ponto extra, então a nossa prova, a VP1, vai valer ou 11 ou 12 pontos, a depender de quantas atividades a gente fizer. E aí, essas atividades vão integrar esses pontos. Os extras, às vezes, integram. Então, às vezes, pode ser que a VP1 tenha 8 pontos só, porque os outros 4 ou os outros 3 vieram desses trabalhos. Então, sempre tentem fazer esses trabalhos, tá? É uma forma como eu acho que você pode absorver melhor o conhecimento. A Rebeca está falando que é uma ótima aula, coisa boa, fiquei muito feliz. Vou até dar um like também. Curtir aqui. Peraí que eu vou curtir também. E, turma, então, acho que é isso. A gente fica por aqui. Para a aula de hoje, a gente se vê sexta-feira que vem. Tudo bem para todo mundo? Valeu, Sidney. Aula maravilhosa. Bom, muito obrigado, Edgar. Muito obrigado mesmo. Uma boa noite, um bom final de semana, ok? Para vocês também, galera. Descansem, viu? Até sexta que vem. Deus abençoe a todos vocês também. Fiquem com Deus, galera. Deus te abençoe. A todos nós. Valeu, boa noite. Tchau, tchau. Boa noite.